Eu sou Marcos Ligotti Júnior, diretor do filme Uma Loucura de Mulher, e vou contar um pouco como é que esse filme surgiu. Eu sou de Brasília, os meus pais se mudaram para cá quando eu tinha 1 ano de idade. E eu passei a maior parte da minha vida morando numa casa na QI 27 do Lago Sul. Era um conjunto de 20 casas que foram construídas ao mesmo tempo numa cooperativa, e essas famílias se mudaram para lá mais ou menos na mesma época. E aí, todos com filhos, a gente se conheceu rápido, tinha uma turma e fez muita coisa interessante. A gente, por exemplo, produzia todos os anos uma das melhores festas juninas da cidade. Era incrível, tinha direito a pau de sebo, churrasquinho, canjica, quadrilha, bandeirinhas. A gente passava semanas preparando aquilo e depois se divertia muito. Durante o ano a gente preparava eventos no final da rua, e espetáculos de música, teatro, dança, e a gente criava aquilo ali, ensaiava, criava os cenários, e aí fazia toda a divulgação para a rua e apresentava. Chamava todo mundo num dia específico, num horário, e a apresentação era feita para os moradores daquela rua e para os seus convidados. Tinha o jornalzinho da rua também, que a gente criou, e escrevia, contando as histórias do que acontecia na casa A ou na casa B, o personagem, o morador de lá, o que tinha feito, como, trazia algumas notícias do país, da cidade. E nesse período eu comecei a observar muito as pessoas, e teve uma coisa que me chamou a atenção logo no começo, que eram as contradições. Eu olhava para uma pessoa que falava uma coisa, mas fazia outra. Eu falava, opa, tem alguma coisa que não bate aí. E aquilo começou a se repetir, e aquelas situações começaram a se repetir, e eu fui me envolvendo com aquilo parecia muito atraente para mim, e eu fui me aproximando, me aprofundando, e aí cada vez mais as contradições das pessoas floresciam, né, apareciam para mim, e aquilo me causou uma certa angústia também. É que na verdade eu comecei a acreditar que as contradições que as pessoas vivem eram as responsáveis pela dor, pela doença, pela infelicidade, pelos conflitos em geral. E eu fiquei com muita vontade de testar se era possível viver sem contradições, fora das contradições. E aí eu fui sendo eu mesmo meu cobaia nesse processo. Então eu começava a viver alguma coisa, se eu sentia internamente assim que eu estava em contradição, que eu estava fazendo alguma coisa que eu não acreditava, aí eu avaliava e via como é que eu podia sair da situação de contradição e agia. E fui fazendo assim uma coisa atrás da outra e testando esses espaços, e invariavelmente entrando em contradição, tentando sair dela de novo. E foi nesse espírito, no meio desse espírito, que eu fui tendo muita vontade de conhecer mais e aprofundar mais e conhecer outras possibilidades, testar outras possibilidades. E o cinema acabou surgindo como uma coisa natural para mim, dentro dessa perspectiva. Era um espaço onde eu podia criar histórias, personagens, testar essas relações. E aí eu comecei a filmar, observar, me casei, me separei. Felizmente, no meu caso, a relação com a minha ex-mulher, que é mãe da minha filha, é uma relação maravilhosa e sempre foi. Mesmo na separação, no período pós-separação, a gente conseguiu manter uma relação muito especial de amizade, proximidade e tal. Mas eu tive amigos que se casavam e se separavam num conflito danado. Eles amavam os filhos, mas muitas e muitas vezes submetiam ele à alienação parental.
falavam mal dos seus pares para que eles se afastassem. Isso fazia muito mal para as crianças. Eu ficava observando aquilo ali com uma certa angústia. Via no casamento de muitos conhecidos também que, apesar deles se amarem profundamente, muitas e muitas vezes eles trabalhavam contra o desenvolvimento do seu parceiro, o bem-estar do seu parceiro. Enquanto eu trabalhava pelo cinema, o cinema estava sendo desenvolvido, estruturado no Brasil, eu acabei me aproximando desse universo político, fazendo um pouco de política cinematográfica, indo ao Congresso, ao Senado, para propor leis, para propor ajustes à legislação, conversando muito dentro da Agência Nacional de Cinema, para que a gente conseguisse fortalecer, né, a atividade produtiva no Brasil. E aí eu observava cargos públicos que teoricamente exigiriam altruísmo sendo ocupados por pessoas egoístas e muito vaidosas. E aí, nesse contexto, surgiu a vontade de fazer Uma Loucura de Mulher, de trazer personagens que estivessem vivendo o momento da separação e olhar para eles aí nas suas perspectivas e nessa busca de se realizar, né? De encontrar alguma coerência psicológica, né? Uma coerência interna. Eu espero que vocês se divirtam muito com o filme e peço que vocês prestem atenção numa cena específica que foi inspirada por uma coisa que eu vi. Num desses momentos que eu estava muito atento às questões de relacionamento, casamento, etc., eu fui conversar com uma amiga que estava infeliz, estava casada há alguns anos e já tinha decidido se separar e estava pensando como que ela ia fazer isso, quando ela ficou sabendo que o marido estava traindo ela. Naquele momento, em vez dela aproveitar essa oportunidade e resolver o problema que ela já tinha se decidido que ia separar, ela foi para o lado contrário, ela deu uma pirada, ficou furiosa com aquilo, sofreu semanas e, em vez de resolver, ela, na verdade, acabou estendendo muito mais aquela relação que já não funcionava até que ela conseguisse separar. Então é isso, divirtam-se e, se quiserem, compartilhem com a gente suas impressões, as coisas que vocês refletiram sobre as contradições, o que vocês perceberam. Fiquem à vontade para nos mandar mensagens, que eu vou ter muito prazer em ler tudo. Um abraço.